E hoje nós vamos falar, né? Continuar falando um pouquinho, mas de uma perspectiva diferente, né? Hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. E no meio, né, dessa morte, dessa ressurreição, nós temos o sábado, né? O sábado é um dia que não acontece nada. O sábado é o dia do silêncio. Então eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, no capítulo 21. Nós está lendo do 1 ao 6. Quem não achou, está ali no telão, né? Vou ler ali para os irmãos acompanharem. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Amém? Essa é a palavra do Senhor, né, irmãos? E por que isso aconteceu? Por que Pedro, do nada, ele resolve ir pescar? Porque o pior silêncio, querido, não é o silêncio da sexta-feira, aquele silêncio que dói, que fere, que parece que é o fim, né? Eles estavam ali de luto, vendo seu mestre naquela cruz, morto, né? Mas o pior silêncio, querido, é o do sábado, o silêncio da espera, o silêncio sem resposta, o silêncio onde Deus parece não falar. E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa por esses momentos que a gente ora e parece que Deus não responde. A gente clama e parece que Deus não está presente. Parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas é nesse silêncio, querido, é que a nossa fé é provada. É no silêncio que Deus Ele coloca, Ele quer ver a nossa fé em ação, querido. Porque quando tudo está indo bem, quando a gente fala, Deus responde. Quando a gente ora, o milagre acontece. Quando a gente pede, a gente recebe. Está tudo tranquilo, está tudo bom. Deus está ali conosco, segurando a nossa mão, e a gente sente a presença, e é algo maravilhoso, extraordinário, né? Bom se fosse assim todo o tempo da nossa vida, né, igreja? Bom se fosse assim todo o tempo. Mas nem sempre é assim. E esses discípulos experimentaram isso. Então, né, eu acho que vem na cabeça deles, né? E agora? Jesus morreu, estava lá no túmulo. E agora? Eu fico imaginando eles pensando: o que a gente vai fazer? Jesus morreu. Irmão, claro que eles tinham uma promessa. Eles sabiam da promessa que Jesus falou que ia ressuscitar. Mas quando a gente está passando pela situação, quando a gente está passando por alguma prova, a nossa mente começa a fazer perguntas, a gente começa a questionar algumas situações, e a gente começa a se perguntar também, como esses discípulos também se perguntaram: o que vamos fazer? O que eu faço agora? Será que acabou?
Então essa dúvida estava na cabeça deles. Eles passaram por isso. Eles passaram por essa dúvida, por esse questionamento. Porque nós, como seres humanos, a gente quer tudo para agora. Se a gente está passando por alguma dificuldade financeira, a gente ora, quer que o problema se resolva, quer que o dinheiro caia na nossa conta. Se a gente está com alguma enfermidade, a gente ora e quer receber a cura no instantâneo. É um milagre, a gente quer sim. Eu perguntar quem está doente quer a cura na hora. Todo mundo quer, não quer? Com certeza, irmão, a gente quer orar e quer receber. E a palavra fala, né? Aquele que pede, recebe. Mas nem sempre é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus é demorado. E a gente fica naquela angústia, porque a gente quer para agora. Mas o silêncio que nos testa, é o primeiro ponto. Olha só, irmão, o silêncio de Deus muitas vezes nos leva a um lugar de decisão. Às vezes, quando Deus está em silêncio, você, através da dúvida, é levado a tomar uma decisão. E às vezes a decisão pode ser continuar esperando ou fazer algo. E é perigoso, irmão, a gente tomar uma decisão precipitada, tomar uma decisão que não esteja alinhada com a vontade de Deus para nós. Os discípulos viveram isso. Jesus havia morrido, a esperança parecia ter acabado. Parecia. Ela não tinha acabado. E no silêncio do sábado, eles começaram a questionar. Aí lá no versículo de João, no capítulo 21, no versículo 3, né? Eles tomam a decisão. E qual a decisão que Pedro toma, como Pedro era o líder? Pedro falou assim, ó, eu vou pescar. Só que Jesus tinha dado a palavra para João, para Simão Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, qual foi a palavra que Jesus deu para ele? Pedro, agora, a partir de agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixe. Só que no silêncio que a gente começa a se perguntar, a dúvida entra na nossa cabeça, e na maioria das vezes, quando Deus está em silêncio, nós como seres humanos queremos voltar às velhas práticas. Na maioria das vezes. Quantas pessoas você conhece estavam servindo na casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, mas às vezes por um momento de silêncio de Deus, por uma decepção, por uma decisão equivocada, volta a fazer aquilo que fazia antes. Quantas pessoas você já viu? Pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram viciadas, aceitaram Jesus, estavam congregando, mas no primeiro momento de dificuldade, voltou para a cachaça, voltou para as drogas, voltou a fazer aquilo que fazia antes, porque não soube lidar com o silêncio de Deus, né? Eles voltaram às velhas práticas, voltaram ao que faziam antes do chamado, porque como Pedro falou, eu vou pescar, como está lá no texto, os outros disseram o quê? Nós vamos também. Nós vamos contigo, Pedro. E voltaram. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes, no meio da caminhada, você já pensou em desistir? Irmão, se você já pensou, fique tranquilo. Fique tranquilo, você é ser humano, mas graças a Deus você está aqui, amém? Você está aqui, você está caminhando, mesmo em meio à luta, meio à dificuldade.
Você pensou, mas você não desistiu, você permaneceu firme. Quantas vezes você quis voltar atrás, porque Deus não respondeu a sua oração? E é muito difícil, irmão, porque eu creio que tem pessoas aqui que estejam orando há anos por algo e ainda não recebeu. Tem pessoas que têm clamado pela cura e ainda não alcançou. Mas eu quero dizer, querido, continue firme, continue orando, continue tendo fé, continue crendo que Deus ele pode fazer, ainda que Ele não esteja falando, ainda que Ele não esteja fazendo, mas no tempo certo Ele vai fazer na sua vida, amém? Ele vai fazer, querido. Quando Deus ele deu a palavra para Josué, querido, Ele só falou para Josué: seja forte e corajoso, Josué. Não temas e não desanimes, porque eu sou contigo, querido. E assim como Ele era com Josué, assim Ele é conosco também. Ele está falando para você: não temas, não desanime, porque eu sou contigo. Deus é contigo, querido. Ainda que Ele não esteja falando, ainda que você não esteja vendo, você não esteja sentindo, Deus Ele continua sendo Deus. Deus Ele está presente. Não há como fugir da sua presença. E o silêncio, querido, ele pode nos empurrar para tomar decisões precipitadas. Então, quando Deus não está falando, querido, não tome decisão precipitada. Espere, confie, continue orando para que Deus ele possa falar aquilo que você deve fazer. Não tome decisões precipitadas. Então, segundo ponto, o perigo de voltar atrás. Os discípulos estavam acostumados a seguir o mestre, Enquanto o mestre estava ali com eles, é muito fácil, quando a gente tem um líder a quem seguir. Na igreja é assim, pastor? A igreja segue o pastor. Deu alguma coisa errada, a culpa é de quem? A gente tira a nossa responsabilidade. A culpa é do líder, é do pastor. A gente fica nessa zona de conforto, porque tem alguém que a gente está seguindo, e ele tem responsabilidade sobre as nossas vidas. Então, enquanto Jesus estava ali com aqueles discípulos, ele estava ali, Jesus fazia os milagres, Jesus operava maravilhas no meio do povo, a multidão se aglomerava, e eles ficavam ali, só controlando a multidão, vendo os milagres acontecendo, as maravilhas, o poder de Deus sendo operado através de Jesus, através dele. Era aquela coisa maravilhosa, irmão. Imagina que no nosso meio a gente orando, pessoas sendo curadas, o poder de Deus sendo manifestado de uma forma sobrenatural, e a gente vivendo essa atmosfera de Deus nas nossas vidas, a gente orando, pessoas caindo no espírito, sendo arrebatadas, Deus se manifestando, curadas, pessoas aceitando Jesus, e a igreja voando. Uma maravilha, irmão. Cenário perfeito. Mas nem sempre é assim, Então, quando eles estavam acostumados a seguir o mestre, mas agora, sem ouvir a sua voz, decidiram voltar ao passado. Agora o mestre já não estava mais ali. Jesus já não estava mais presente. Eles tomaram a decisão de voltar atrás, voltar ao seu passado. Olha o pensamento que deve ter passado. O mestre morreu. E agora? Como fica a nossa vida? Como é que a gente fica? Mas há algo poderoso aqui, querido. Quem foi chamado por Deus não pode viver como vivia antes. Se Deus te chamou, querido, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Se Deus fez uma obra na tua vida, nunca mais você vai voltar para aquele lugar que você estava. Um lugar de pecado, um lugar de derrota, um lugar de decepção, um lugar de tristeza. Você não vai voltar mais para esse lugar, querido, porque Deus tem uma obra na tua vida, amém? Você não vai voltar mais para lá, querido. Agora você vive uma nova vida em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você é mais do que vencedor.
Então isso é poderoso na nossa vida. Se Deus nos chamou, nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não vamos viver mais no passado. Olha o que Ele disse para aqueles discípulos: vinde após mim, e eu vos farei de pescadores de homens. Está lá em Mateus 4,19. Mesmo no silêncio, querido, o chamado de Deus, ele continua de pé para a nossa vida. Mesmo que pareça que Deus não está falando, mesmo que pareça que Ele não está presente, Ele continua sendo Deus. E o chamado dele para a nossa vida continua de pé. Terceiro ponto: silêncio não é o fim. Então, o sábado, querido, ele não foi o fim da história. Ainda que para alguns, eles pensavam que poderia ser o fim. Ainda para aqueles que prenderam Jesus no madeiro, eles olhavam: agora conseguimos acabar com eles, paramos essa obra. Sabe por quê, irmão? Na época de Jesus, você pode estudar a história do cristianismo, apareceram vários Cristos, apareceram várias pessoas falando que eram o Messias, e algumas dessas pessoas realizavam sinais no meio da multidão e arrastavam multidões, assim como Jesus. Então, na cabeça deles, na cabeça dos judeus, eles achavam que Jesus era apenas mais um desses que apareciam, só que Jesus era o verdadeiro. Então eles achavam que a obra de Jesus já tinha acabado ali na cruz. Só que eles não entendiam que a obra de Jesus na cruz foi o começo. Foi o começo da igreja, foi o começo do Evangelho. E é por isso que é esse tema, a cruz, que muda tudo, porque a cruz mudou tudo, querido. Ela mudou o rumo da história. Então eles pensaram que acabaram, né? Só que não acabou. A gente vai ver lá, Lucas 24:6, que quando eles foram olhar o sepulcro, eles viram que Jesus não estava mais lá naquele sepulcro. Ao terceiro dia, querido, a resposta que chegou para aqueles homens, o silêncio, ele foi quebrado, a morte foi vencida. Então entenda uma coisa: o silêncio de Deus, ele não é ausência. Se Deus está em silêncio, Ele não está ausente ao seu clamor, Ele não está ausente a você. Se Deus está em silêncio, possa ser que Ele esteja te preparando para algo que Ele vai fazer na sua vida. Então o silêncio, ele pode ser uma preparação para você. Então continue firme, continue crendo no teu propósito, porque, como diz o quarto ponto aqui, a resposta chega. A resposta, ela vai chegar aqui. E ela vai chegar com propósito. Quando Jesus aparece novamente, né, como nós lemos lá em João 21, ele encontra os seus discípulos pescando. E Jesus é muito didático, né, irmão? Jesus, ele... olha o cenário que Jesus preparou para se encontrar com aqueles homens. Jesus poderia encontrar com ele em qualquer outro lugar, mas Jesus olha exatamente o momento que aqueles homens estavam voltando a fazer o que eles faziam, pescando. E da mesma forma que como na primeira vez Deus fez um milagre da pesca maravilhosa, aqui Deus faz a mesma coisa. E Jesus provavelmente mostrou para aqueles discípulos, sem falar, que Ele era Deus na vida deles. Deus lembrou a eles do chamado, sem falar o chamado deles. Porque da mesma forma, como Jesus chamou Simão, ele estava pescando, Tiago e João estavam lá a noite toda, não apanharam nada. Agora, aqui em João 21, os discípulos estão da mesma forma, eles decidem voltar a pescar, só que da mesma forma não apanharam nada. Eu fico imaginando, irmão, daqueles discípulos frustrados, com a dor do luto, e é tipo assim, eles voltaram a pescar,
e não pegaram nada. Aí Carlinhos, ele deve pensar assim, acho que nem para pescar a gente presta mais. Nem para pescar a gente presta mais, não. Passou alguma coisa assim, às vezes você fazia uma coisa tão bem, às vezes você volta, fica muito tempo sem fazer aquela coisa. Aí você volta para fazer, dá tudo errado. Ontem eu passei por uma experiência assim. Lá em casa eu faço bolo de cenoura. Aí a Maria Júlia pediu para mim fazer um bolo de cenoura. E eu faço bolo de cenoura bem. Mas tinha muito tempo que eu não fazia. Eu fui fazer o bolo. Aí fiz o bolo lá, né, para ela. Aí, né, irmão, botei o bolo na forma, botei no forno. Aí a Vanessa olhou e falou, o bolo tá bonito, hein? O bolo cresceu, ficou formoso, né? Aquela aparência bonita. Coitado de mim, eu me enchi, né? Eu que fiz. Aí eu fui tirar o bolo. Tirei o bolo e botei para esfriar. O bolo já deu uma murchada. O bolo já deu uma murchada. Já não estava com aquela aparência mais. Aí eu botei uma calda, virei, o bolo estava bonitinho. Quando eu virei, virou, só formou, bonitinho. Botamos a calda. Mas quando a gente foi comer o bolo estava solado. Aí começa todo mundo a fazer piada, né, irmão? Quando a gente está mal, né? Aí eu acho que nem quer pisar ainda mais na gente, né? A gente sofre bullying dentro de casa. Nem para dar incentivo, não. Aí a pessoa fica rindo da gente. É assim, irmão. Às vezes a pessoa que tem que te apoiar, te dar um braço, te dar uma força, são as pessoas que pisam em você. Assim é na vida. Pega isso para a tua vida. Vocês estão rindo de mim, né? Mas aí, irmão, eu estou aqui, eu falei, mas não vai ficar assim não, vou fazer outro. Porque Deus é comigo e vai dar certo na próxima. Porque Deus vai dar uma palavra, faz de novo. E foi assim que Deus fez com aqueles discípulos. Cristo falou para eles assim, ó, vocês não apoiaram nada, mas agora joga a rede do lado direito. Deus deu uma palavra. E quando Deus dá a palavra, ela tem que se cumprir. Deus deu uma palavra àqueles discípulos, querido. E o texto vai dizer que eles começaram a puxar a rede e o barco parecia que ia virar. De tanto peixe que eles puxaram. Então, lançai a rede, querido. Lançai a rede. Cristo está falando para mim e para você. Sabe o que isso significa, se lançar a rede? Continue. Continue caminhando. Continue fazendo. Ainda que os nossos olhos pareça que não está acontecendo, parece que não está tendo mudança. Porque é assim, irmão, às vezes a gente está trabalhando na obra do Senhor, a gente está se doando, está gastando as nossas forças, e às vezes a gente não está vendo o resultado, a gente não está vendo a coisa acontecer. A gente trabalha. Qual o pensamento que vem na nossa frente, na nossa mente? Eu vou largar a mão, eu vou parar, porque eu estou fazendo e não acontece. Eu estou gastando a minha força e não muda. Eu falo, as pessoas não ouvem. Está muito difícil. Eu tenho certeza, se você está à frente de algo, algum desses questionamentos você já fez. Porque eu e você somos ser humano. A gente passa por esse momento de dificuldade. E esses questionamentos vêm na nossa mente. E às vezes o inimigo ele usa essa brecha para tentar nos parar, querido. Para tentar te parar, para tentar fazer você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não dê brecha. Deus está falando para você, continue lançando a rede, querido. Porque quando você continuar, o milagre é com Ele. O milagre é com Ele. Mas o fazer está nas suas mãos. Deus ele só vai operar através de você se você estiver fazendo, filho. Você pode vasculhar a Bíblia toda. Deus não chamou nenhum desocupado a obra dele.
Toda vez que Deus levantava alguém, se alguém estava fazendo algo. Deus não gosta de desocupado. Deus não gosta de gente parada. A nossa vida como cristão, o evangelho, ele é movimento. A gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar caminhando. A gente não pode parar. Quando aquele povo estava no deserto, ele não parava nem de dia nem de noite. Estava de dia sol quente, Deus mandava a nuvem. Estava de noite, ele mandava a coluna de fogo para guiar o povo, para que o povo caminhasse, para que o povo marchasse. Então a ordem do Senhor contigo, continue caminhando, continue fazendo, porque eu vou usar a tua vida. Estou lançando uma palavra sobre a tua vida. Se você crê, o propósito de Deus vai acontecer na sua vida. Então, meu querido, Jesus encontra os discípulos ali pescando, mas ele não deixa os discípulos ali. Ele os lembra do propósito. Jesus os lembra daquilo que eles foram chamados para fazer. E ele manda lançar a rede. E depois que Deus, Cristo, ele reafirma um chamado para aqueles discípulos. Quando ele fala para Pedro assim, ó, Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Toma paciência das minhas ovelhas. Jesus está reafirmando o chamado deles. Porque aquilo que eles pareciam que era o fim, era apenas o começo, querido. Deus reafirmou o chamado. E às vezes, nos nossos momentos de dúvida, Deus também ele vai reafirmar o nosso chamado, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Jesus ele não vai somente responder a tua oração, querido. Ele vai te reposicionar. Ele vai te botar onde Ele quer que você esteja. E você vai ser uma flecha na mão do Senhor, amém? Se você crer, Ele vai fazer na tua vida, querido. E o quinto e último ponto: Deus sempre responde no momento certo. Tenha sempre essa certeza, querido. Deus ele vai sempre te responder no momento certo. Pode parecer que Deus está demorando, mas Ele nunca chega atrasado. A gente canta isso aqui, né? A gente fala isso, mas a gente não vive aquilo que a gente canta. Deus ele nunca chega atrasado. Ele vai chegar no momento certo. E como diz lá em Eclesiastes 3:1, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, querido. Deus já determinou o tempo e a hora certa. Aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo, aquilo que tem sido o seu propósito, vai acontecer no tempo certo de Deus para a tua vida. Mas você tem que continuar, você tem que perseverar, continuar colocando a sua fé em ação, querido. Continuar crendo que Deus ele vai fazer. O silêncio não é negação, é alinhamento com o tempo perfeito de Deus, querido. Porque quando Deus fizer, vai ser no tempo exato, no tempo perfeito. E quando Ele faz, a obra dele é perfeita. Então creia. Aqueles discípulos voltaram para aquilo que eles foram chamados, ser pescadores de homens, querido. E quando Pedro volta, começa a pregar o Evangelho de Deus, querido. Ele volta cheio da presença, com o chamado reafirmado na sua vida, sabendo que Deus estava com ele, sabendo agora que Deus ressuscitou que Cristo ressuscitou dentre os mortos, reapareceu para eles, manifestou a eles, reafirmou o propósito. E agora Pedro começa a pregar, e Pedro é uma festa, irmão. A primeira pregação, 3.000 almas para Jesus. Eles começaram a fazer aquilo que eles foram chamados. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Eles estavam cheios de Deus. E é assim que Deus faz conosco, querido. Quando a gente está alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que a gente colocar a mão vai prosperar para a honra e glória do Senhor. Então você tem que entender isso. Você tem que estar debaixo dessa palavra, querido. A palavra que Deus tem para a tua vida é essa. Continue lançando a rede, continue caminhando, continue fazendo.
que Deus ele vai operar maravilhas através da sua vida. Aqueles homens não podiam voltar a ser quem eram, querido, porque já havia uma palavra liberada sobre a vida deles. E o mesmo é para você. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, querido. Se você crê nisso, você vai alcançar coisas grandes. Se você crê que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, se você crê que tem uma promessa de Deus para a sua vida, você vai viver algo extraordinário. Você vai viver algo sobrenatural de Deus. Mas quando a gente não crê nessa palavra, quando a gente não vive, não coloca a nossa fé nisso, irmão, a gente vive uma vida estagnada, uma vida parada. E aí é onde o silêncio de Deus começa a ser real na nossa vida, porque a gente já não está buscando, a gente já não está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas se você entende que tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, mandando você continuar, mandando você lançar a rede, mandando você continuar crendo no teu propósito, querido, Deus ele vai realizar, Deus ele vai fazer, assim como ele fez na vida daqueles homens. Irmão, não pensa assim, às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente acha que não é merecedor, e a gente não é mesmo. A gente olha, às vezes a gente acha que não é capaz de fazer. Não, olha por discípulos. Olha quem Jesus chamou para caminhar com Ele. Só improváveis, irmão. Pescadores. Homens que a sociedade não dava muita coisa. Homens comuns. Mas eram homens que estavam trabalhando. Eram homens que estavam fazendo algo. E às vezes a gente olha, pode ver pessoas famosas aí, né? A gente vê pregadores famosos na internet, fazendo. Só que aquilo que Deus opera na vida deles, Ele opera na nossa também, querido. Aquilo que Deus operou lá no passado, Ele opera ainda hoje também através de nós. Então a gente tem que crer que a gente pode fazer. A gente tem que crer que o poder de Deus pode ser manifestado na nossa vida também. Entendeu? Ainda que você se ache um improvável, ainda que você ache que não é ninguém, ainda que você ache que não é capaz, Deus ele pode fazer na sua vida. Então, né? Olha a palavra do Senhor, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, querido. Ele vai completar na sua vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para fazer na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo sábado. Você talvez hoje esteja vivendo aquele sábado que os discípulos viveram. Aquele sábado de silêncio. Aquele sábado de dúvida. Aquele sábado que parecia não haver esperança. Às vezes você está caminhando, está vindo nos cultos, está indo na igreja, mas às vezes você está vivendo esse silêncio. Às vezes você está passando por esse deserto. Mas eu quero te dizer, a resposta está vindo, querido. Cristo ressuscitou. Cristo vive entre nós. Ele vive aqui hoje, Ele está aqui presente em nosso meio, amém? Ele está aqui, querido. Então não desista no silêncio. Não volte atrás no momento de dúvida. Porque o mesmo Jesus que ressuscitou é o mesmo Jesus que vai fazer na tua vida. É o mesmo Jesus que vai cumprir a promessa que Ele liberou sobre a sua vida. E a promessa dele para a sua vida é que você é mais que um vencedor, querido. A promessa de Deus na sua vida é que as promessas que Ele tem para você vão se cumprir. Amém? Então creia, querido, creia. Ainda que Deus esteja em silêncio a sua oração, ainda que pareça que a sua oração não está sendo atendida, continue orando, continue clamando, e no tempo certo, Deus Ele vai fazer, amém? Então, irmão, eu já vou pegar o gancho aqui. A gente vai entrar no mês de maio agora.
Nós vamos começar a trabalhar com as famílias. Deus tem que colocar no coração, irmão. Vai ser um momento de a gente se posicionar diante de Deus pela nossa família. A gente já está alinhando com o pastor, né? As famílias vão estar trabalhando nas quartas, nos domingos. Já está aí, ó, até aí, ó. E a gente vai estar mandando para os irmãos, compartilhe lá, coloque no status do WhatsApp, na rede social, coloque lá, irmão. Vamos convidar. Mas é o que eu quero falar com você. É o desafio seu. Você que está aqui, você que está assistindo, é o desafio. Se vê demais. Vai ser um meio de batalha espiritual. Vai ser um meio de posicionamento. E você, homem e mulher de Deus, você vai se posicionar pela sua família. Quantos esposos não estão aqui? Quantos filhos não estão aqui caminhando? Eu não estou falando, irmão, quando eu falo aqui, não estou falando de igreja, não. Quantos filhos não estão na presença de Deus? Não estão vivendo o chamado. Não estão vivendo debaixo da mesma aliança que você. Quantos? Por que eu estou falando de posicionamento, irmão? Vai depender do nosso posicionamento. E toda quarta-feira a gente vai estar aqui no nosso momento de intercessão. Cada quarta-feira a gente vai estar com um propósito diferente. Uma quarta-feira a gente vai estar clamando pelos filhos. Uma quarta-feira a gente vai estar clamando pelos lares divididos. Mas toda quarta-feira a gente vai estar reafirmando esse propósito. E a gente vai estar clamando. E você vai se posicionar diante de Deus. Se você quer viver algo, querido, se você quer viver aquilo que a palavra diz, e eu e a minha casa servimos ao Senhor, é posicionamento. O que às vezes falta de nós, querido, é colocar nossa fé em ação, se posicionar diante de Deus. A gente crê nessa palavra, a gente crê nessa palavra. E se essa palavra está garantida, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos viver isso que essa palavra diz, querido. Nós vamos viver o que a palavra tem para cada um de nós, querido. E a gente vai estar aqui posicionado, querido. E nós, como igreja, vamos clamar. E eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que você vai viver um milagre na tua família. Eu tenho certeza. Vamos clamar ao Senhor. Família no plano de Deus. O projeto de Deus sempre foi na família. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempo onde a família tem sido atacada. Tempo onde aquilo que Deus decretou como família tem sido mudado. Mas eu quero falar para você, membro da Igreja Betel, é tempo de posicionamento. E nós vamos estar aqui como família de Deus também. E às vezes você já está nessa luta. Às vezes você já está orando. Só que agora a gente vai entrar nessa guerra junto. A gente vai estar junto nessa peleja. Caminhando junto. No mesmo propósito. Vendo que a nossa família vai estar no altar do Senhor. Amém? Então eu quero te desafiar, querido. Já começa domingo agora. Convide a sua família que está aqui. Porque às vezes você pensa, eu já orei, eu já falei, eu tenho falado, mas eles não ouvem. Eles não escutam, parece que tudo que eu falo é que no ouvido sai no outro. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Mas convide para ele estar aqui. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as orações que é feita nesse lugar. O desafio é seu, a família é sua. Então cabe a você convidar. Então toma esse desafio. Ainda que não venha no primeiro domingo, convide para a quarta, não veio, convide para o domingo de novo, vá convidando. Mas tente trazer a sua família, para que Deus esteja trabalhando na vida deles, para que o Espírito Santo do Senhor
esteja tocando na vida deles. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, vamos orar. Você entendeu o seu chamado? Se você entendeu essa palavra, querido, eu creio que Deus falou no teu coração. E a palavra do Senhor para você é isso. Tem uma palavra do Senhor liberada para a tua vida. E aquilo que Ele já prometeu, querido, vai se cumprir. Só depende de você tomar posse disso. Só depende de você colocar a tua fé em ação. Então vamos orar, crendo que já recebemos a vitória no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, a tua misericórdia não tem fim, Pai. Ó Senhor, assim como essa palavra foi pregada, Pai, ainda que no meio das nossas dificuldades, Senhor, no meio das nossas lutas, Pai, ainda que dúvidas venham à nossa mente, Pai, ainda que nós te questionamos em algo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que não esquece de nenhum dos teus filhos, ó Pai. E hoje, ó Pai, essa palavra aqui, ó Pai, é para nos relembrar, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai. É para nos relembrar, ó Pai, da onde o Senhor nos tirou, ó Pai, e aonde o Senhor nos colocou, meu Deus. Ó Senhor, o Senhor nos tirou num lugar de perdição, ó Pai. O Senhor nos tirou num lugar de derrota, ó Pai. E nos colocou num lugar de esperança, ó Pai. Nos colocou num lugar de fé. Nos colocou num lugar de alegria, ó Pai. Nos colocou num lugar onde as promessas são verdadeiras sobre as nossas vidas, Senhor. E nós queremos, ó Pai, e nós queremos ver essas promessas se cumprindo em nossas vidas, ó Pai. Então, ó Pai, ainda que nessa noite, ó Pai, tem pessoas aqui que tem um tempo, ó Pai, sem experimentar a Tua presença, ó Pai. Tem um tempo sem ouvir a Tua voz, ó Pai. Tem um tempo, ó Pai, que não tem as suas orações atendidas, ó Pai. Mas eu quero te pedir, ó Pai, faz de novo, Senhor. Fala de novo, Senhor. Se manifeste de novo, ó Pai, na vida de cada um aqui, Senhor. Para que possamos ver a Tua glória em nosso meio. Para que possamos ver, ó Pai, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Senhor. E as Tuas promessas, ó Pai, possam se cumprir sobre nós, ó Pai. Então toma a Tua igreja, Pai. Toma a Igreja Batista Betel, Senhor. Toma a vida do pastor Cioli, ó Pai. Toma nossas vidas, ó Pai. E nós, como igreja do Senhor, possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Todas as suas promessas, ó Pai, vão se cumprir em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas dúvidas, Pai. Perdoa nossos questionamentos, Pai. Mas que a partir de agora a gente possa andar de fé em fé, acreditando na Tua palavra, Senhor. Acreditando que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.